Fala galera, estamos começando mais um episódio do Kingdom Podcast, o podcast do Ministério de Empresários da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu, Gabriel Pigato, junto com o Lucas Akiyama, a gente conduz episódios, a gente chama convidados especiais para te inspirar na vida espiritual e também ajudar na vida profissional, com conteúdos técnicos, entre vários outros assuntos. E no episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre o tema BAM, Empresa como Ministério, Business as Mission, um tema muito relevante para a gente como empresário cristão. E para isso nós temos um convidado muito especial. Lucas, quem é o nosso convidado? Temos a honra aqui de receber, o pastor João Mordomo. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado. Ele que é cofundador e co-chair da Crossover Global, agência missionária que tem implantado mais de 3.600 igrejas entre povos não alcançados. Vamos querer conhecer um pouco mais aí desse projeto. E da BAM Global, Rede Internacional de Negócios com Missão. É co-chair do Business as Mission BAM, no movimento Lausanne, e cofundador do Conselho de Negócios e Teologia na Aliança Evangélica Mundial, conselheiro e sócio de várias empresas BAM, professor de liderança organizacional e teologia aplicada, formado em sociologia e mestrado em teologia aplicada, doutorado em estudos interculturais e PhD em estudos religiosos com ênfase em liderança cristã. Além disso, ele tem especializações em empreendedorismo, recursos humanos, inteligência cultural, experiência em mais de 50 países treinando líderes, autor e palestrante, e também casado com a Sofia, pai do Daniel e da Jordana. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado. Uma honra recebê-lo aqui. Igualmente, meu prazer. Estou muito empolgado, inclusive, porque esse ministério é fantástico. Não, e esse tema, o currículo aqui vai ter história, hein? Nossa. Não achei que você ia ler tudo. Não, nem precisava. Não, eu não ia ler tudo, mas eu fui vendo cada coisa ia melhorando. Eu falei, não, eu vou ter que falar aqui. Mas é importante pro pessoal ver que vai ter história hoje, né? Então, e para começar o episódio, João, a gente quer... Conta um pouquinho da tua história, porque o currículo aqui, as histórias que vêm por trás desse currículo vão ser muito mais impressionantes, né? Tá. Conta um pouquinho pra gente. Só uma coisa, João, só pedir pra você falar mais perto do microfone. Qualquer coisa você pode puxar ele mais pra você aí, que tá bom. O pessoal te escutar bem aí. Porque eu queria ficar confortável. Não então eu vou fica trazer. Aí, ótimo. Tá, legal. Então, eu entendo que nossa audiência são empresários, empreendedores, etc. Então, eu acho que a minha jornada vai ser muito útil, porque a forma em que eu cheguei a ter negócios não é um caminho normal. Sim. Poderia até ser. Então, eu quero mostrar como que pode ser para também pessoas que entendem que meu chamado, depois talvez eu explico por que tantas aspas, meu chamado para o ministério de tempo integral, a gente tem um entendimento muito errado sobre isso, o que significa esses conceitos. Só que no início, quando eu tinha 16 anos, conheci Cristo e logo depois eu tinha um chamado para o ministério de tempo integral como pastor de adolescentes numa igreja local. Eu achei que eu talvez morreria com 90 anos ainda pastor de adolescentes, que é absurdamente absurdo. Com que idade você se tornou pastor? 16 eu conheci Cristo. 19 eu fui licenciado no contexto batista, tem muitas vezes licenciado, depois ordenado, 20 e alguma coisa, ordenado. Então, a minha jornada começou muito normal quando eu era adolescente. Vamos pular já para a universidade. Eu acordava bem cedo, eu limpava vidros num tipo McDonald's, concorrente lá nos Estados Unidos, chamado Hardee's. Depois eu ia todo dia para a faculdade, até meio-dia. Depois eu fazia musculação, depois eu entregava jornais, aquela coisa estereotípica de americano. Então, jogando pela janela do picape. Nossa, é real mesmo. Tentando acertar os cachorros do... Tinha que gamificar. Eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas... E depois entregando pizzas toda noite e depois estudando um pouquinho e dormindo um pouco e fazendo tudo de novo. Só que no meio disso, eu realmente queria servir a Deus. Eu entendia que tinha mais... E eu tinha esse chamado para o ministério, então eu pensei que eu iria me preparar para ser um pastor de adolescente, que na verdade acabou acontecendo. Mas no meio disso,
entre o segundo e terceiro ano da faculdade. Eu e um amigo fundamos a Crossover Global. O nome era diferente na época, mas com essa visão, e nós mais jovens, então a gente queria engajar jovens e adolescentes na missão de Deus. E isso, na medida que nós fomos crescendo também, nós entendemos que seria muito mais do que jovens em viagens de curto prazo para países alcançados, tipo no Caribe. Vamos pintar, vamos evangelizar no ar livre, etc. E a gente, no nosso crescimento com Deus e na palavra, nós entendíamos, nós chegamos ao ponto de entender que missionários de longo prazo entre povos, não países, povos não alcançados, não países alcançados, plantando igrejas, não trabalho de curto prazo. E Crossover foi desenvolvendo assim. Nós começamos mal, nós éramos uma organização horrível, não conseguimos achar missionário bom, então mandaram eu mesmo como primeiro missionário. Eu fui para a Bélgica. Fiquei 5 anos lá estabelecendo Crossover na Europa, focado no que então era hoje é ex-União Soviética, hoje é ex-Cortina de Ferro. Quando eu cheguei lá, não era ex, ainda em 89, ainda existia, e a gente focado nos países da Europa oriental. E depois de 5 anos lá, também se me chamam de pastor. Eu sou pastor ordenado, não carrego esse título de forma geral, ainda prego em igreja, ainda tem todo um lado pastoral no sentido mais de ensino e pregação do que pastorear não pessoas. Como título mesmo, atualmente. Não, mas ok, eu sou, então não tem problema de usar. Mas eu na Bélgica eu era pastor de adolescentes e jovens tempo integral por 5 anos e mais 2 nos Estados Unidos. Nessa época lá na Bélgica era muito mais difícil, né, de levar o evangelho, né? Tinha mais barreiras ou você acha que hoje tá mais difícil? Na Bélgica não mudou quase nada desde então até agora. São sociedades na Europa católica especialmente que não é tão católico mais, são ateus, secularismo, humanismo, ateísmo, um cinicismo. Só que eu estava trabalhando na comunidade internacional. Então na nossa igreja nós tínhamos pessoas do mundo inteiro. Mundo inteiro, exato, 30, 40 países. Eu sei que você vai continuar contando, mas por que Bélgica? Você estava nos Estados Unidos, daí nasceu lá nos Estados Unidos a Crossover. Nasceu em que Crossover região dos Estados Unidos? Atlanta. Você nasceu e cresceu. Em 7, eu não nasci em 7 estados, nasci em a grande Washington DC, na verdade, capital, em Virgínia, mas eu morei em 7 estados. Meu pai ele se aposentou como coronel dos fuzileiros, aquele durão mesmo. É outra história muito legal que Deus fez na vida dele. Mas começamos lá e chegou um convite para eu trabalhar como pastor de adolescentes na Bélgica, nessa igreja. Entendi. Eu falei, interessante, eu conversei com meu colega, o cofundador, que é mais velho que eu. Então ele sempre tem sido o meu chefe e mentor também. Estamos juntos como cofundadores, mas ele sempre como presidente e o vice-presidente, trabalhando juntos. E eu falei, Bill, o que você acha dessa ideia? E a gente entendeu que Deus estava abrindo uma forma de eu ter uma presença legal, legítima na Bélgica. E eu era solteiro, então a igreja de tempo integral, crossover também tempo integral. Estabelecendo crossover lá na Europa. Mas e a Bélgica Bruxelas é uma cidade muito internacional. Então foi um lugar legal para começar ou ter uma base para o ministério visando o resto da Europa e indo para foi um treinamento lá para você nessa questão ministerial muito grande, né? Sim. Em muitos sentidos, mas não quero nem entrar. Eu só vou dizer isso. Eu agradeço a Deus que eu não voltei mais para ministério tempo integral em igreja local, porque a experiência naquela igreja foi tão boa que eu fiquei arruinado para qualquer outra experiência em igreja local. Com 30 ou mais nacionalidades, qualquer domingo você acha... Eu vou generalizar aqui, mas você tem sentados juntos um general de algum exército da OTAN, um CEO de uma empresa multinacional e um refugiado de um país da África que mal conseguiu escapar vivo, todos juntos, batendo papo. A Deus.
glorificando a Deus. Mano, não, foi experiência. depois Você tem uma ir para uma experiência, igreja monocultural teria sido horrível. Imagina. Legal. Muito bom. Bom, hoje você falou que a Crossover já implantou mais de 3.600 igrejas. Então, esse sonho, esse desejo que Deus colocou no coração de vocês lá nos Estados Unidos, daí foi para a Bélgica. Da Bélgica, depois, como é que foi essa expansão? Tá. Porque quantos países vocês já não visitaram, né? Sim, então o Bill ficou nos Estados Unidos e eu estava na Bélgica. E foi nesses primeiros 5, 6, talvez 5 ou 6 anos que nós começamos a ter essa visão diferente de curto prazo não vai resolver nada. Tem certos benefícios, mas a gente teria que ter presenças permanentes vinculados com, às vezes, envio de missionários para plantar igrejas onde não tem igreja, e depois treinando autóctones, nacionais da terra para plantar igrejas. Então, o que acontece? Base nos Estados Unidos, não chegou a ser base na Europa, mas uma presença... Núcleo, né? Isso, sei lá, um escritório. Não era base como nos Estados Unidos. Só que em 92, nós fizemos uma viagem de curto prazo para o Brasil. Foi o teu primeiro contato com o Brasil? Sim. E foi o nosso amigo pastor Roberto, da Igreja Batista do Bacaxiri, que convidou, e a gente, em 93, 94, 95, eu não vim em 93 e 94, 95 eu vim, e o fruto daquela viagem foi, o pastor Roberto falou, por que a Crossover não, em vez de mandar grupos de curto prazo para cá, ajuda a gente a treinar e enviar brasileiros para as nações. Então, um ano depois, eu vim para abrir Crossover aqui no Brasil. Então, foi nossa segunda base. Você veio morar aqui. Sim, exatamente. O negócio de... Eles vão me julgar, não me julguem, tá? Tinha uma menina envolvida nesse negócio. Foi o que eu imaginei. Eu dei risada porque eu já sabia. Mas olha só. Conta essa história aí, Gil. Naquela viagem de 95, nós viemos em 8 dos Estados Unidos. 8 seminaristas. Não, eu e Bill e mais 6 seminaristas. E Bill ficou pouco tempo, que ele tinha outras coisas para fazer. Ele também... ao longo da vida dele, simultaneamente virou presidente de uma universidade evangélica lá nos Estados Unidos, enquanto eu era tempo integral, então eu ficava o tempo todo. Ele veio, fez a parte dele e foi embora. Então ele não sabia do que eu vou falar agora, ele ficou sabendo depois. Quando a gente chegou em 8, tinha 8 jovens brasileiros que nós chegamos... É a Bossa Nova, que era um acampamento batista perto de Curitiba. Num domingo. A gente chega lá, vai começar na segunda, 8 gringos e 8 brasileiros. E quando eu vi que tinha 8, mas eu só vi uma. E eu achei, cara, eu entrei em pânico. Falei, olhei para o céu, exatamente, falei, Deus, eu estou aqui para servir. Mas ela é linda. Não, eu estou aqui para ministrar. Mas olha os olhos dela, Deus. Não, mas eu... E dentro de 1 minuto, o pastor Roberto e a Ed, a esposa, estavam lá designando tradutores. E essa tal de Sofia, e a Sofia vai traduzir o João. Nossa. Eu falei, não! De certa forma, eu falei... Sim, yes, mas eu não queria ficar distraído do ministério. E você não falava português ainda, né? Nada. Não. Por isso ela estava me traduzindo. Ela tinha, com 16, ficou 1 ano nos Estados Unidos. Então ela falava inglês, ela me traduzindo. Meu tema daquela semana foram princípios bíblicos sobre namoro e amor. Nossa. E sexo também, mas eu normalmente não falo essa parte. Mas tem princípios bíblicos sobre isso. Nós temos que ensinar para adolescente, jovem, criança. Então, mas eu ensinando, ela traduzindo, eu já achando ela linda de morrer e me apaixonando rapidamente, porque nos intervalos ela fazia coisa assim, tipo, você já pensou naquele versículo que fala... Caramba, não pensei nisso. Ela conhece a Bíblia. Vendo ela lá adorando a Deus, ela se formou em educação física, que é algo importante para mim, a gente tinha isso em comum, então... Quantos anos você tinha na época, João? 27 ou 26, não lembro. Então, quando eu chego de volta, antes de ir para os Estados Unidos, eu falei para a Sônia, eu tô voltando para lá e
eu tentei comunicar para ela os meus sentimentos de forma extremamente enrolada. Eu falei mais ou menos assim: Sônia, Sofia, Sofia, Sônia, Sophie, todas essas variações são da palavra do raiz grego, que é sophos, que significa sabedoria. E a Sofia, eu vou dizer que mais tarde eu só questionei a sabedoria dela uma vez, que foi quando ela topou em casar comigo. O resto não, ela é uma mulher de Deus. Só que eu falei assim: Sofia, se a gente morasse na mesma cidade, eu gostaria que a gente pensasse na possibilidade de que talvez Deus teria prazer na gente continuar numa amizade, porque talvez um dia ele teria mais prazer na gente se tornar algo além de ser meramente amigos. E ela me cortou. É em inglês isso. Tudo em inglês. E ela me cortou e falou: tá bom. Tipo, já saquei. Para a gente ter qualquer tipo de relacionamento assim, Deus vai ter que fazer 2 milagres. Primeiro, ele vai ter que mudar o meu coração. Porque... Ok, eu quero ser justo aqui. Ela falou porque eu não gosto de você. Nossa. Exatamente. Mas ela foi muito gentil. Do jeito que ela falou. Ela falou: não, você é um cara muito legal. Nossa, só. que ótimo. Tipo, sentimento, não, eu não tenho nada. Falei, ok. Segundo, a gente mora em 2 países diferentes. Eu falei, tá bom, mas você já morou nos Estados Unidos, eu já morei na Bélgica, Deus pode nos mandar, isso não é um problema. Sentimentos, não sei, mas podemos orar e manter contato? E ela olhando para mim, depois ela falou: eu não entendi como você não ficou abalado e não saiu correndo, chorando. Porque o que ela falou legal, mas foi duro. Mas não foi. Eu também, tipo, eu tô gostando de... Legal. Tá bom, isso é legal. Não foi, porque eu falei, tá bom, vamos confiar em Deus. Podemos manter contato? E ela, quem é esse cara? Então, Quanto tempo vocês ficaram juntos ali? Acho que 10 dias. 10 dias. 10 dias. Eu me apaixonei em 2. Não tô brincando. Aí no 10º não mais do que 2. Você se abriu pra ela. E depois eu voltei para os Estados Unidos. Quando eu pisei no chão lá, eu fui direto para o escritório, porque eu era solteiro. Eu amava meu trabalho. Eu fui trabalhar. E saindo, o Bill fala: conversando com o Roberto lá no Brasil, e a gente acha que Deus quer que a gente abra crossover no Brasil, e você vai fazer isso. E ele não sabia da Sônia, porque ele tinha ido embora antes. Então, falei, tá, posso orar. Mas eu pensando, não vou de jeito nenhum para o Brasil, porque todo mundo vai achar que eu fui por causa da menina, não por causa da missão de Deus. Entro no escritório, a secretária fala: alguém chamado Sofia ligou para você, ela quer que você ligue de volta. Eu falei, ixi, isso não vai ser legal não, porque custa uma fortuna, custava ligar, ela vai falar, me deixa em paz. Agora que eu tô pensando melhor no assunto, não quero saber mais. Quando eu liguei para ela enrolou. E num momento eu falei, você gosta de mim. E ela, não é isso que eu quis dizer, é que eu, naquela conversa, eu comecei a sentir sentimento, não, e... Falei, você gosta de mim. E a reação dela foi, eu acho que eu sou capaz de começar a gostar de você. Lembra? Os 2 milagres. Melhorou. Os 2 milagres que Deus falou. Uma vez só. Deus fez na hora que eu pisei de volta. Ele já estava... Já tinha preparado. Na minha teologia de Efésios capítulo 1, antes da criação do mundo, ele já estava trabalhando nisso. Mas ok. E tudo deu certo. Então, por isso, em 96 eu chego, minha melhor amiga do mundo me busca do aeroporto. Em março, noivamos em junho, casamos em outubro. Tudo em um ano ali. O resto um pouquinho mais de um ano, porque começou em 95, terminou... Terminou não, né? Mas casamos em outubro de 96. E quantos anos de casado que vocês estão? 26 esse ano, a gente faz 26. E 2 filhos já. E 2 filhos, seguindo firmes e fortes com Deus. Então, é isso. Desculpe, muita... Mas foi legal. Olha, a lição para mim é que eu tinha vergonha de dizer
que tinha a ver com um relacionamento. Eu pensava, é a missão de Deus, eu vou lá por causa da missão e se eu ganhar uma esposa, legal. Hoje, eu entendo exatamente o contrário. O que Deus estava orquestrando na minha vida foi uma mulher maravilhosa, um casamento fantástico, uma família que está servindo a Deus. E o bônus para mim, brinde entre aspas, era a missão, não a família. Então, hoje eu vejo completamente o contrário. Tremendo. E desde então você tá no Brasil, João? Nunca mais foi morar em outros lugares? Não. Só foi a missão, mas morar, tua casa sempre foi aqui. Sempre desde aqui, então. sempre aqui. Mas o legal é que daí a galera deve estar pensando, cara, essa história, tudo nasceu. Cara, mas e essas 3.600 igrejas e o Ben? Yeah. Como é que entrou começou aí, né? esse não sei, ministério, projeto, né? Para 3.600 igrejas em quantos países, João? 35, se eu não me engano. Então, que daí Hoje foi... Muda toda... Que daí potencializou aqui no Brasil, todo né? mês. Foi aqui no Brasil que daí teve missionários que... Sim. Então, os Estados Unidos tinha certas características importantes, recursos, etc. Brasil tinha outras características importantes e recursos e a gente sempre trabalhou junto. Hoje são 6 bases oficiais, 12 iniciativas de plantação de igrejas entre povos não alcançados. Então pensa Norte da África, Oriente Médio, Ásia. Às vezes os povos daquelas regiões em países na Europa ou nos Estados Unidos, mas normalmente estamos entre eles, na terra deles, plantando igrejas. Hoje, Crossover Global é uma organização verdadeiramente global, que alguns, no contexto missiológico pelo menos, a gente, e não dá para nem explicar por quê, fazemos uma diferença entre internacional e global. Internacional seria uma organização, por exemplo, exclusivamente americana ou brasileira, mas que está em muitos países diferentes. Certo. Então, se alguém falar, nós estamos em 30 países, legal, quem são seus líderes? Todos são americanos. É uma organização internacional, mas não global. Global tem a ver com a liderança. E quando você olha hoje, o presidente e vice-presidente que ficaram no meu lugar do Bill eram 2 brasileiros. Ok, mas tem brasileiros por aí? Tem muitos. Tem mais brasileiro do que americano. Mas nossa liderança é, por exemplo, um chinês da China que ainda mora na China. Ele não emigrou para os Estados Unidos. Um indiano da Índia que mora na Índia. Não emigrou para a Inglaterra. E Jordânia, e Turquia, e México, e vários países da Ásia Central, e Indonésia, e Nepal. Esses são nossos líderes principais hoje. Ou seja... O globo está representando. O corpo de Cristo do mundo está representado na liderança da Crossover Global. Muito bom. Entendi. Então tem todas as nacionalidades. E João, explica pra gente como que o BEM entrou nesse processo, como que que a gente tem vários empresários, né, ouvindo a gente, como que a empresa entrou em todo esse contexto? Sim. O Lucas mencionou que eu tenho estudado estudos interculturais, estudos religiosos. Pensa assim, missiologia. Eu, academicamente, sou missiólogo. Então, quando eu vim para o Brasil, eu entendia bem aqui que treinar e enviar brasileiros para as nações não é igual fazer nos Estados Unidos, ou não é igual fazer na Europa. Ok. Mas descobrir como fazer de uma forma apropriada, contextualizada, relevante aqui no Brasil, mesmo tendo brasileiros comigo, a gente demorou para descobrir como preparar bem e enviar brasileiros para as nações. Então, entre 96 e 2000, nós éramos uma agência missionária que não tinha enviado nenhum missionário. Ou seja, alguma coisa está errada aparentemente. 5 anos não mandou ninguém. Mas isso primeiro porque a gente queria entender para onde mandar. E Deus, depois de 2 anos, exatamente 2 anos, eu cheguei em março de 96, março de 98, Deus deixou muito claro Turquia. Brasileiros vão para Turquia. Os americanos estavam indo ainda para, por exemplo, Moldávia, ex-União Soviética. Moldávia era uma das repúblicas. Esqueci. Repúblicas da União Soviética. E depois virou independente. A gente estava lá, mandamos um casal, só lição aqui, melhor, não é uma lição, é uma explicação de como nós funcionamos.
Funcionamos. Nós mandamos um casal para a Moldávia, eles plantaram uma igreja. O mesmo casal com moldavianos da primeira igreja plantaram a segunda igreja. Hoje a gente chegou a plantar mais de 100 igrejas lá. Na Moldávia. Então, 1,5 foi plantado por estrangeiros, missionários. O restante. Uma e mais metade, entre aspas, da outra. E o resto... Então, esse é nosso modelo. Se ninguém está fazendo, a gente faz. Vamos mandar brasileiro para fazer a mesma coisa. Legal. Só que Moldávia não fazia muito sentido para brasileiro por várias razões. Brasileiro não lutou a Guerra Fria por 45 anos. Diferente do que americano, que tem uma tendência cultural de, depois de ganhar, ajudar os coitadinhos. Depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, de Coreia, Vietnã, e agora a Guerra Fria. Mesma coisa. Legal, mas e aqui? Primeira coisa, não, Deus, então onde? Turquia. Legal. Então a gente começou a mobilizar para a Turquia. Mas demorou mais quase 3 anos para ter alguém preparado para ir para a Turquia. E com muito sofrimento. Nesses 5 anos, eu vendo 4 obstáculos grandes, que era como que um brasileiro vai sair daqui? Tinha a ver com dinheiro e visão. Como que o brasileiro vai entrar num país que não quer missionários? Como que o brasileiro vai permanecer num país que não quer missionários? E como que o brasileiro vai trazer transformação para aqueles países de forma legítima, de forma profunda? Sair, entrar, permanecer, transformar. Em 2001, num momento, Deus mostrou a business. Negócios. Eu falei, opa, que isso? Eu conheci alguém que estava promovendo essa visão, um sueco. Eu falei, eu quero saber mais. Sueco aqui no Brasil, eu quase beijei ele. Quando eu comecei a entender, o sueco, tipo... um grande abraço. Nem conheci ele, mas, cara, é isso mesmo, vamos conversar. A gente começou a conversar sobre Business as Mission, que os primeiros 10 anos no Brasil a gente chamava de missão empresarial. Ainda não existia esse termo, Ben. Nem no mundo. Ficou 98, 99, alguém começou a usar, mas quase sem querer. 2000, 2001, começou a ser algo, opa, isso pode ser usado para descrever um conceito. E um conceito bíblico. Então, a gente começou desde 2001. Então, desde 2001, eu estou paralelamente trabalhando com essa visão de Business as Mission. No início, eu pensei, porque assim nós vamos poder mandar brasileiros. Porque, primeiro, pelo menos parte, senão o salário inteiro vem através da atividade empresarial. Segundo, você entra no país com um visto legítimo, como empresário. Terceiro, você fica sem a pressão de, opa, alguém vai descobrir que eu não sou o que eu digo que eu sou. Porque o modelo antes era, fala que você é empresário, mas você nem consegue contar até 10. Ok, mas tudo bem. Mas eu vou enganar todo mundo. Você não vai enganar ninguém. Todo mundo sabe, você é antiético, antibíblico, e você cria a possibilidade de perseguição, ou até de você mesmo morrer, ou as pessoas ao redor de você morrer, porque você está fingindo. Então, faz o que você fala que você vai fazer. Então você entra, sai daqui, entra lá e você fica lá com credibilidade. Então, agora sim, transformar como... Na nossa definição de Business as Mission, negócios como missão, que nos últimos 10 anos a gente realmente começou a usar essa frase em português, negócios como missão. Aquela preposição é muito importante. Não estamos dizendo apenas que é possível, estamos dizendo que um negócio pode ser, a empresa pode ser a agência missionária. O empresário pode ser o missionário. A forma e o contexto em que nós vamos cumprir a grande comissão é através da empresa, das atividades da empresa, das pessoas da empresa. Então nós entendemos que nós tínhamos que, esse quarto, transformar através do negócio. Você pode trazer transformação espiritual porque é um ministério real. Transformação econômica porque é uma empresa real. Transformação social porque qualquer ministério ou empresa hoje em dia se importa com questões sociais. E transformação ecológica, pensa meio ambiente. Cada vez mais o mundo se importa muitas vezes mais do que a igreja. E Deus não falou para o mundo cuidar da terra. Ele falou para o povo dele cuidar da terra. Começando com Gênesis 1:28, Adão e Eva. Então, nós temos como não apenas
permanecer, mas transformar, trazer transformação no nome de Deus nas várias esferas da sociedade através dos negócios. Entendi. Vocês resolveram a entrada, Sair daqui, a saída, permanência, a entrada, transformação isso. social, Aham. tudo com... Aí nasceu o BEM, usando as empresas como entrada. Aí daí saiu o BEM, que é a marca que a gente conhece hoje. O Sim. movimento que tem. Então, é um conceito Aham. que a gente começou a promover no mundo inteiro. Aham. Na verdade, quando eu digo tem que lembrar que tinha várias pessoas em vários lugares simultaneamente promovendo essa visão do conceito. Uhum. Tá, mas como que nós vamos provar que funciona? Alguém tem que praticar. Então, BAM também não é apenas um conceito, é uma prática. Uhum. E nos últimos 20 anos, pessoas foram realmente com a visão de fazer BAM, não apenas de fingir, ou não apenas de vão fazer negócios e se der certo vamos encaixar um ministério quando tem tempo. É a integração, por isso a gente fala como. Negócios como missão. Integrado, fé e trabalho integrado através da empresa. Conceito, prática e na medida que as pessoas foram praticando, surgiu um movimento. Então, quando a gente fala BAM, você pode pensar no movimento global, só que no meio do movimento existe uma organização chamada BAM Global. Agora fica meio confuso. BAM Global é uma organização no meio Da onde que do surgiu movimento essa BAM globalmente. Então, a organização existe um tipo de organização chamado Social Movement Organization. É uma organização que existe para catalisar um movimento social. No mundo secular, eles falam social. Um movimento. Sim. O nosso movimento é BAM. Tem uma organização no meio que não busca chamar atenção a nós. Nós não fazemos isso. BAM Global é uma organização, existe legalmente, etc. Você faz parte dessa organização. Sim. Então, 3 pessoas especificamente, nós temos caminhado 21 anos juntos. O Mats, Joe e eu. Mats é sueco, Joe é uma mulher da Inglaterra que mora a família inteira muito tempo na Tailândia. O Mats, onde ele mora? Num avião. Ele fica o tempo todo viajando. E eu aqui baseado no Brasil. E a organização surgiu com a gente optando por um modelo de trindade. Isso aqui é uma trindade não santa. É muito pelo contrário. Mas são 3 pessoas. Não tem um líder acima dos outros. Intencionalmente, até agora, nós optamos por trabalhar em 3. Foi um conceito que virou uma comunidade, assim, vamos dizer. Vocês 3 juntaram esses empresários e esse movimento. Legal. E só um parênteses. Em 2021 eu participei de uma conferência online do BAM. Sim. É dessa organização. Sim, exatamente. Teve vários grupos e tudo mais, palestras. Foi um 100% congresso online, virtual, não apenas uma Foi conferência. um congresso virtual. Eu lembro que tinha as salas com temas específicos. Isso. Que você entrava e tinha discussões. Perfeito. Legal. E gente do mundo inteiro lá participando. Legal. Foi bem legal. Mas, João, conta pra gente. Cara, eu tô curioso. Conta uma história, assim, tipo, como é que foi? Por exemplo, a primeira empresa que foi pra Turquia, o primeiro missionário que foi, como é que foi isso? Se teve algum país meio doido, assim, conta uma história pra gente disso. Tá, na verdade, a primeira história que veio à minha mente, que é relevante para quem está ouvindo ou assistindo, é uma história aqui do Brasil. Então, pensa assim, e a minha pergunta é qual seria a melhor instituição de preparo missionário? Tem 2 instituições que eu vou falar. A Fundação Getúlio Vargas, preparadora de missionários, e um seminário. O seminário é a palavra da vida. Eu já vou explicar. Um cara chamado Pedro, ele faz FGV, ele começa numa das grandes consultorias. Hoje o nome mudou. Big Four aí. Era o Arthur Anderson Business Consulting na época. Ele tá naquela carreira, naquela trajetória. O cara é fera, muito bem sucedido. Nos primeiros 2 anos, já sendo reconhecido, sendo promovido. Mas ele e a esposa pensando, Deus está nos chamando para missões. O que uma boa ovelha faria? Vou falar com meu pastor. O que um bom pastor, mas nos moldes convencionais, falaria? Então,
Eu afirmo, Deus está chamando vocês para missões transculturais, inclusive num país fechado do norte da África. Então, pastor, legal. Larga o emprego, faz teologia, depois fica no Brasil um tempo pastoreando, quem sabe até já plantando uma igreja, depois levanta seu sustento, e tipo agora, uma década depois, você vai ser missionário lá. E eles fizeram exatamente isso. Eles optaram pela palavra, o seminário bíblico Palavra da Vida, excelente seminário, excelente escolha. Mas 5 anos. Ele já tinha 4 anos investidos, mais 2 na carreira. Ok, mas eles foram para a África, ficaram 2 anos, não conseguiram pisar no país do chamado. Ele conseguiu por 1 semana, a grandes custos, mas eles não descobriram como, porque aquele país não deixa missionário entrar. Caramba. E eles chegaram ao ponto de desistir, falaram para um dos nossos, também do Brasil, que estava no norte da África, fazendo o Business as Mission. Então, legitimamente lá, ele foi nosso primeiro. Pode falar o nome do país ou melhor não? Ele não está mais lá, então posso. Ele foi para um outro país da região, mas ele foi no Egito. Dizem que é bem... Na época que era mais fechado. Nunca foi fácil lá, mas entre 2006 e 2010. E ele fala para Pedro, que eles são amigos, o Pedro decepcionado e falando, acho que a gente vai voltar para o mundo secular. E o Marcos falou, mas na Crossover a gente não pensa assim. Fale com o João. Primeira coisa que o Pedro fez foi mandar o currículo para mim. Aquele currículo de empresário. Tipo, 1 página, só coisa... Uau! E nada de enrolação, de encher linguiça, certificado em Microsoft Word, sei lá o quê. Só coisa... Eu falei, gostei desse cara. Mandei um e-mail para ele. Quero conversar contigo. Ótimo, quero conversar também, né? Nosso primeiro papo. Ele explicou a situação... Falou para mim, é o que eu acabei de falar para vocês, dessa história dele. Falei, cara, seria muito bom se você trabalhasse com a gente. O que você acha? Ele falou, eu quero trabalhar com vocês. Próxima pergunta, ele falou, tem algum projeto para mim? Porque eu era consultor. Eu nunca abri uma empresa. Eu não sei. É tipo o consultor falando... Um bom consultor, ele sabe as fraquezas dele. Ele falou, eu nunca abri uma empresa. A semana antes, a gente buscando o primeiro projeto de BAM para fazer um projeto piloto no Brasil, um dos nossos conselheiros de Santa Catarina ligou e ele falou, nós sabemos alguma coisa sobre cafeteria? Falei, não. Aí eu gosto de café, mas além disso, não. Ele falou, mas temos uma oportunidade aqui. E foi uma grande oportunidade numa empresa da área de fabricação de roupas conhecida no Brasil inteiro. Uma marca... que tinha uma loja chamada One Store. Todas as marcas vendidas lá era tipo como que seria? Um projeto... O One Store deles lá, que era o modelo para fazer em outras cidades. Então ele falou e eu falei, não tenho resposta, vamos orar. A gente começou a orar. Depois, semana seguinte, o Pedro entra em contato. E ele fala, tem algum projeto? Eu falei, sabe alguma coisa de café? Ele falou, não, mas vamos conversar daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas a gente conversa. Ele tinha virado especialista mundialmente conhecido em café e cafeterias, porque ele era consultor. Ele sabe muito, ele fez um plano de negócio. Falei, cara, fantástico, vamos fazer. Ele ficou 6 meses viajando de São Paulo para Jaraguá do Sul. E 2 semanas lá, depois aqui, depois lá, depois para abrir essa... A experiência foi tão boa que até hoje a agência missionária está recebendo sustento por causa desse projeto. Não, o nosso objetivo principal não era simplesmente ganhar dinheiro. Sim. E BAM não é Business for Mission. Business for Mission é empresas que têm dinheiro que dão para agências missionais, igrejas, etc. Mas é um dos frutos, sim. O dinheiro pode ser usado e tem sido uma bênção até hoje. Então a minha pergunta é, qual instituição preparou o Pedro melhor? FGV ou Palavra da Vida? Vamos dizer que os dois fizeram sua parte. Sim. Só que hoje em dia a gente entende que não vão perder 5 anos fazendo teologia. Em vez disso, faz um MBA, faz alguma coisa mais relevante, ou use o dinheiro para abrir uma nova empresa, em vez de fazer mais uma formação de 5 anos. Alguma coisa assim.
Então, essa é um exemplo de como nós deveríamos estar pensando. Esquece dos moldes convencionais que força um empresário a virar um missionário convencional. E entenda que empresário pode ser missionário através do que um empresário já sabe e faz bem. E, João, com certeza tem vários empresários nos escutando aqui que às vezes ainda não conheciam o BAM, não conheciam o Business as Mission. E estão se perguntando, tá, mas como eu começo a colocar em prática o BAM dentro da minha empresa? Quais seriam os primeiros passos, assim, para eles começarem a fazer isso? Dicas, né? Não necessariamente, vou lá pra África, o que eu tenho hoje. O que eu tenho que organizar internamente ali na minha empresa para ela começar a se movimentar como BAM. Perfeito. E na própria definição de BAM, apesar de uma ênfase extremamente forte na grande comissão, diferente do que empresas do reino que pode, uma empresa brasileira no Brasil fazendo negócios de acordo com princípios bíblicos, valores do reino, etc., e tentando impactar pessoas localmente, a definição de BAM, a gente enfatiza muito povos não alcançados e pessoas marginalizadas. Agora sim, porque nós temos povos não alcançados no Brasil. Tribos, por exemplo. Nós temos os mais ricos dos mais ricos, os mais pobres dos mais pobres. Nós temos refugiados e imigrantes de outros países, inclusive países muçulmanos, por exemplo. Então, nós temos oportunidades, mas você só precisa pensar de forma mais abrangente. Pessoas marginalizadas, nós podemos ter. E talvez não, você pode simplesmente pensar que a comunidade onde eu estou inserido, seja real ou virtual, você pensa que eu tenho funcionários, eu tenho clientes, eu tenho fornecedores, eu tenho concorrentes na indústria, todos esses são os meus campos missionários. Então, primeira coisa, e a analogia que eu vou fazer, da mesma forma que uma pessoa passa por um processo de santificação que começa com o que a gente chama, pensa no processo de salvação. A gente conhece Cristo e naquele momento nós somos justificados perante o Senhor. Uma vida inteira de santificação e depois a gente sai para a vida eterna com Cristo, que é a nossa glorificação. Mas todo esse processo até conhecer Cristo e de santificação depois, nós podemos agora falar que um empresário tem que passar por algo parecido como empresário e a empresa também tem que passar por algo parecido. Então, o empresário já é cristão, mas tem um perfil muito comum, que é: eu sou cristão, eu também sou empresário. Então, domingo é ótimo, mas segunda a sexta, segunda a sábado é outra história. E tá vivendo e liderando e conduzindo a empresa como qualquer outro não cristão. Eu sou cristão, tenho uma empresa, eu ganho o máximo possível de dinheiro para mim, pago as minhas contas e o dinheiro que sobra, se é um bom cristão, vai dar para a igreja, dízimo, ok, mas... Essa segregação, né? Exatamente, não tem integração aqui. Então, o primeiro passo, eu vou olhar para você, não sei qual... Ok, tá bom. Você tá pensando, opa, sou eu? Então, ótimo. Se é você e nessa jornada, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que a empresa não é tua. A empresa não é tua, é de Deus. Então, se você entender, agora muda completamente a ideia de ser dono de qualquer coisa. Deus é o dono da empresa. Você é o mordomo da empresa. Você pode ser o CEO, você pode ser o executivo principal, ok, mas no perfil de mordomo. A empresa é de Deus. Então, esse é o primeiro passo. Agora que eu reconheço que eu sou meramente, mas graças a Deus, um servo de Deus e um mordomo de algo que pertence a Deus, agora não é eu vou fazer tudo para que a empresa seja bem sucedida, que eu seja o mais rico possível, etc. Eu vou perguntar para Deus: Deus, tu és o dono, o que o Senhor quer que eu faça com essa empresa para que essa empresa dê, em todos os sentidos, glória para ti? Então, a primeira coisa é uma mudança de paradigma, radical, mindset. É quase uma conversão da empresa. Mas é isso que eu tô falando. Conversão do empresário que agora sim vai pensar, agora como que... Ele entendeu que não são coisas segregadas, né? E tem agora a conversão da empresa. Na igreja que são convertidos há anos, mas dentro da empresa não é assim. Não houve essa conversão. Porque é um conceito
que às vezes ele nunca ouviu, né? Porque não, empresa é empresa e tem formas de fazer isso e até por isso uma das missões do Kingdom é a gente, né, trazer esses empresários, ajudar eles a enxergar de uma maneira diferente. Sim. E começar a caminhar, trilhar esse caminho que... Isso que o João, a gente nunca tinha pensado, né? Não é do dia pra noite também que você muda as coisas, né? Mas começa por essa sementinha de entender que a gente não é o dono da empresa e poucas... Em pequenos passos todo dia começar a trilhar esse caminho, né? Sim, Legal. exatamente. Mas uma vez que ele entendeu, João, entendi. O que ele, além do Kingdom agora, que ele pode também participar com a gente, buscar, onde que ele pode achar material sobre isso, com quem ele pode conversar, vou começar a fazer essa atividade na empresa, o que mais você pode falar sobre isso? Qual que é o site, o contato do BEM também, onde que a pessoa pode encontrar? Perfeito. Então, realmente tem recursos hoje que não existiam 20 anos atrás. Não existia nada 20 anos atrás. Hoje nós temos... Se eu falar do BEM Global, nós temos redes em 15 países, acho que é 15. Nós temos recursos em 23 idiomas diferentes. Nós temos relatórios de pesquisa sobre qual é o vínculo entre BEM e plantação de igrejas, BEM e povos não alcançados, BEM e tráfico humano, para combater tráfico humano. Qual é o relacionamento entre... Pensa, temos muitos relatórios assim, BEM e alguma coisa. Qual é a função da igreja local em BEM? Como ser uma empresa BEM? Como fazer BEM na China ou em outros países? Nós temos isso é bemglobal.org. BEM Global. Nós temos businessasmission.com, onde nós temos mais de 500 artigos curtos e muito práticos de pessoas que fazem BEM. Como que é o site? O segundo é businessasmission.com. Inclusive, acho que dá para colocar no... Sim, vai estar tudo na descrição do vídeo. bembrasil.org é no Brasil, que exatamente nesse momento estamos refazendo o site inteiro. Legal. Então é possível de... Quando sair o podcast já está o site novo. Espero que sim. Legal. E se não, tem que ser paciente. Porém, a alternativa por enquanto é que o Mats, que é o meu colega no BEM Brasil, M-A-T-S, Tunehag, Tunehag.org. Nós temos todos os nossos recursos em português lá e os outros 22 idiomas. Então tem muito material, tem conferências. Mas eu, se eu puder, eu gostaria de fazer duas coisas. Enfatizar ministérios no Brasil que existem hoje, como Kingdom, como C12 e o Instituto Tela é um outro. Hoje nós temos um ecossistema. Hoje nós temos o primeiro fundo de investimento em empresas BEM da América Latina, que se chama Gold Street. Legal. Vocês podem ver goldstreet.com, se não me engano. E tem outros fundos que não têm uma presença visível, mas que existem para investir em empresas do reino, empresas missionárias, BEM. Mas eu quero dizer para aquela pessoa que está naquela jornada, a conversão da empresa, depois da pessoa ser convertida e entender que eu sou mordomo da empresa, faz uma análise de cada área da empresa e alinhar cada área, não apenas com princípios bíblicos, valores judaicos cristãos, mas com a missão de Deus. A missão de Deus existe sim, a grande comissão, fazer discípulos de todas as nações. Mas nós temos mais disso, antes disso, na verdade, o grande mandamento de amar Deus primeiro, então, através da empresa, e amar nossos próximos. A empresa pode ser o melhor veículo de amor. No Brasil, nós temos igrejas que também, obviamente, mas em muitos países que não tem empresa onde as pessoas encontram o amor de Cristo. Então, e a outra coisa, o que eu chamo de grande mandato, que é aquela comissão cultural de Gênesis 1:28 e 2:15, de dominar a terra, dominar no sentido hebraico de ser mordomos de toda a criação. Então faz uma análise da empresa de como cada área, pode ser RH, pode ser finanças, pode ser uma parte estratégica, pode ser marketing, que cada área alinha com a visão de Deus para a empresa de Deus. E depois trazer o alinhamento. Temos
recursos que ajudam com isso também, nesse site e outros. Muito legal. Não, eu anotei aqui todos, vamos colocar na descrição. Ali. E, gente, infelizmente, passou bem rápido. Já estamos Passou. caminhando pro final. É que eu falei da minha amada no início da história. Eu falei Não, muito mas da Sofia. importante, foi lá que originou. Mas, João, eu queria uma última história. Deve ter tanta história. Tem mais alguma história que você pode contar, assim, de algum país meio desconhecido, de algum empresário que foi, algum projeto diferente, alguma coisa assim nesse sentido? Que você pode contar, né? Porque às vezes tem algumas coisas que não pode nem citar, né? Mas... Sim, tenho muitos. Eu tô pensando em um. Eu acho que não vou mencionar o nome. Realmente não seria muito bom. É um país que eu acabei de ir para treinar plantadores de igrejas e também para fazer uma avaliação, uma consultoria para um pequeno grupo de empresas pequenas. Bem, vou explicar. É um país onde, primeira parte da história, os plantadores de igrejas fazem um sacrifício gigantesco que a gente nem imagina, que começa com as viagens. É um país... Sabe acho que tem um programa de reality TV chamado As Estradas Mais Perigosas do Mundo? Não tem alguma coisa assim? Sim. É um daqueles países. Entendi. Onde você... Toda vez que você pega um ônibus lá, você pensa, 50% chance de eu não chegar vivo. Que faz a curva e a roda fica pra fora do penhasco, né? É exatamente isso. Esses plantadores de igrejas vão pegar uma viagem de 10 a 20 horas em condições assim para chegar nas aldeias onde eles estão plantando igrejas. Ou eles vão caminhar por 5 a 10 horas porque eles precisam ir 5 quilômetros cheio de montanha. Eles vão literalmente subir a montanha. Então, os riscos de vida são grandes. Um deles, para chegar na cidade onde eu estava dando treinamento, foi exatamente aquela experiência de ônibus. No domingo, vindo para o treinamento que começava na segunda, o ônibus dele sofreu um acidente, 10 pessoas morreram e 30 foram feridas. Graças a Deus, ele não morreu. Mas ele foi para o hospital. Sabe o que ele fez? Saiu do hospital. Sim, e chegou atrasado. Eu fiquei brabo com ele. Como que você vai chegar atrasado para nós? Um pequeno acidente. Não, claro, o cara tava lá traumatizado, com tudo engessado aqui. E não tava bem. Mas em vez de falar, não pode, ele ainda foi. O compromisso dele com o reino e plantação de igreja foi mais do que o próprio sofrimento dele. Tremendo. Isso me deixa em lágrimas muitas vezes. Mas graças a Deus ele não faleceu. Ele está melhorando. Mas naquele mesmo país, uma pequena empresa, onde tem... Naquele país, você não entra como missionário. Não existe visto para missionário. Então, quem tem chamado missionário tem que entrar como empresário. E eles sabem, porque o governo fiscaliza. Se eles correm risco de vida, né? Caso... Eu diria que seria um outro tipo de perseguição menor. Tá. Talvez o maior risco é ser expulso do país. Tá. Talvez ficar preso por um tempinho, mas não vão morrer. Ou os estrangeiros. Os nacionais, Daí sim. existe um risco maior. Exatamente. O risco maior lá é em questão de clima, ambiente, lugar, situação, enfim, financeiro. Não, só no último ano... Não, acho que de perseguição mesmo. Não, né? Persegue, sim, dependendo até da região do país. Se tem, porque a religião lá predominante tem versões mais radicais, fundamentalistas, que perseguem mais. Depende do país, ou da região do país. Só no último ano, nós perdemos plantadores de igrejas a cobras, tigres. Não tô brincando. Inclusive foi um casal com 3 filhos pequenos. Eles estavam indo de uma aldeia para outra, foram atacados por um tigre e matou os 2. Caramba. Nós perdemos um Meu Deus. plantador de igreja numa tempestade de areia. 3 entraram e só 2 saíram, infelizmente, do deserto, indo para uma aldeia. Então, eu não estou falando de perseguição aqui, eu estou falando sobre os riscos desses lugares de forma geral. Agora, perdemos alguém
que foi espancado, sim, morreram espancado porque era cristão plantando igreja num contexto de outra religião que persegue cristianismo. Então, realmente tem esses riscos. Para o estrangeiro, qual que seria o valor do estrangeiro estar inserido no meio desse contexto? Esse que eu estou falando. Um cara que foi... A visão dele é teológico. Ele quer treinar os plantadores de igrejas. Que eles não sejam superficiais, mas que eles não apenas preguem de forma superficial o evangelho, mas depois ensinam para a pessoa se aprofundar na palavra e com Deus. Mas para ele estar lá, ele tem que ter uma empresa. E não é a área dele. Mas eles tiveram uma oportunidade de abrir uma pequena pousada. Depois, tá indo. Opa. Depois um outro que não estava indo. Se a gente comprar esse... Durante a pandemia, o espírito do empreendedor apareceu no casal. Eles perceberam que eles iriam ter que fechar as portas, talvez, uma pousada durante a pandemia. Sim. Eles começaram a produzir... Eles nem são todos americanos nessa equipe, mas eles perceberam uma oportunidade. Um bakery, uma confeitaria americana. Tipo cupcakes e cookies e pancakes. Eles tentaram presencial, mas pandemia não, entrega. E deu muito certo, mas muito certo. Então, a terceira empresa é a confeitaria. Então, vocês podem imaginar o que acontece. A comida nas duas pousadas também vem daqui agora. E eles vão sim abrir uma confeitaria / cafeteria com presença física num espaço nobre na cidade, porque eles já sabem que o que eles ganham nas vendas entregas, eles vão poder sustentar o início do novo empreendimento. Então, eu estava lá ajudando eles na formatação do grupo de empresas, mas o cara queria realmente saber disso? Não, ele quer treinar pastores e plantadores de igrejas. Então, mas a equipe que eles conseguiram montar de nacionais, então começaram a gerar empregos. Uma das primeiras coisas que BAM quer fazer é gerar emprego. Estimular a atividade econômica. Então, eles estão conseguindo fazer isso. Eles têm uma função legítima lá, sim, e eles não estão plantando igreja. Eles estão fazendo o BAM no sentido mais completo, trazendo transformação econômica, social, espiritual, ecológica um pouquinho, sim, não vou entrar em detalhes, mas e assim eles estão também podendo fazer outras coisas até na própria empresa, ou através da empresa, que é treinar plantador de igreja. Cara, que legal. Tremendo. Nossa, daria pra gente conversar mais um tempão aqui, mas infelizmente chegamos no nosso final aqui. E, João, obrigado. Foi muito legal, obrigado pela tua presença. É um prazer. Avisos finais aí, Lucas, alguma coisa pra... Bom, sigam a gente nas nossas redes sociais, @Kingdom Empresários, tanto no Instagram quanto no YouTube. Curtam, né, esse podcast, compartilhem com os amigos, empresários que você acredita que precisam ouvir essa mensagem. E nos acompanhem nas redes sociais para ficarem atentos aos eventos que a gente tem, né? O Café com Negócios, Kingdom Conexão. Manda um direct caso você queira participar aí do Kingdom de alguma forma, dos encontros que a gente tem. E, João, dá para compartilhar suas redes sociais? Sim. Tem um lugar onde as pessoas podem te encontrar? Normalmente é @João Mordomo. Então, acho que tudo... De Não repente, é Mordomo só? Às vezes tem @Mordomo só. Eu acho que no Instagram é @Mordomo. Eu nem lembro mais. É, @Mordomo, Mas uma das duas sempre vai funcionar. Instagram, legal. Twitter e a gente vai colocar no link aí também as redes sociais do YouTube também. Cara, tem um canal no YouTube também? Tem. Excelente. Compartilhamos. Cara, eu fiquei impactado, cara. Eu confesso que a história do Tigre eu fiquei chocado, cara, né? Quantos desafios que a gente nem sabe, às vezes estão acontecendo. Cara. Meu Deus. A gente que tá aqui no Brasil, às vezes tranquilo. Às vezes né? não vai nem a pena panificador, às vezes pegar um pão e quanta gente passa uns desafios. Exatamente. Mas esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, que essa história... Foi muito bom, né? Eu gostei. A gente vai marcar... Vocês só uma coisa pra antes da gente finalizar. João, recomenda um livro aí para as pessoas que estão escutando aí. Que livro que você recomendaria para o pessoal? Vídeo, conteúdo.
Tá bom. Eu tenho um pequeno livrinho chamado Missão Empresarial. E foi publicado em 2005. Então, Você é o autor? Sim, mas eu dou de graça hoje em PDF. A gente então, coloca o link lá do PDF no vídeo. Sim, e um livro do meu amigo Mike Baer, chamado Negócios como Missão. É uma excelente introdução ao assunto. Legal. É o reino de Deus. É o Kingdom of God, é o reino de Deus através de business. Então, legal. é tudo vinculado com business e o reino de Deus. É muito legal. Muito bom. Tem outros, e cada vez mais. Mas o assunto puro, bem, começa com Negócios como Missão, do Mike Baer. Pra Tem começar a conversão. Esse livro, Tem. Show de bola. Anotei aqui também, vamos botar na descrição. E esse foi o episódio de hoje. Obrigado por você ter acompanhado a gente. Espero que esse episódio tenha te abençoado, te ajudado a fortalecer a tua vida espiritual. A gente sempre fala nos episódios, você não tá sozinho. Às vezes, né, essa vida de empresário, muitos desafios, tomar decisões. Participa com a gente aqui do Ministério, você vai conhecer, independente do tamanho, tá começando empresa, já é um empresário grande, participa dos jantares, você vai conhecer uma galera que vai te ajudar. Não só na parte empresarial, na parte técnica, para fazer a sua empresa crescer e prosperar, mas principalmente na parte espiritual. Então, vem com a gente, que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Obrigado. Obrigado, gente. Deus abençoe. Boa. Isso aí, Fantástico.